uns salmos, ensina todos esses ensinamentos de Jesus, de Deus, ensinando a confiar nele e obedecer suas leis e também obedecer os mandamentos. Aí eu amo. Deixa eu escolher uma história aqui pra eu ler. Vocês estão aí? Oi, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Nara Fashion. Então, hoje é um assunto diferente do que eu estou acostumada a falar. É mais uma série. Dessa vez é uma série de histórias bíblicas. Eu vou dizer para vocês algumas histórias bíblicas que fizeram parte, assim, da nossa vida. Nós conhecemos essas histórias e eu quero compartilhar com vocês para as pessoas, assim, que não têm fé em Deus, que não confiam nele, assim, terem fé nele, obedecer suas ordens, acreditarem que ele é o Deus, é o Senhor. Hoje eu vou contar uma história de uma rainha, mas não são aquelas rainhas de contos de fadas. É uma rainha da Bíblia. O nome dela é a Rainha Esther. Quando Hadassa, uma menina muito bonita que vivia na Pérsia, estava com seus pais, assim que intrusos, vândalos, bandidos entraram na casa deles e eles começaram a matar as pessoas, assim, e acabou que Esther perdeu seus pais no meio de tudo isso. Então ela foi levada para a casa de seu primo Mardoqueu, Mordecai. Vou chamar de Mardoqueu. Então ela foi criada por Mardoqueu como se ela fosse a própria filha dele. O tempo passou, ela cresceu e se tornou uma linda jovem. Então, ela cresceu, né, se tornou uma linda jovem. Enquanto isso, o rei Assuero, que era um rei muito poderoso, forte, rico, ele um dia queria mostrar suas riquezas, exibir suas riquezas para o povo. Então ele convidou seus servos, parentes, amigos, príncipes, pessoas importantes para uma grande festa em seu palácio. Ele também convidou sua esposa, a rainha Vasti, para comparecer, porque queria mostrar para os convidados a sua exuberante beleza. Mas quando o rei mandou para que o seu servo chamasse a rainha Vasti, ela se recusou a comparecer à festa. E o rei ficou muito zangado, ficou muito furioso. E ele disse assim: se a rainha Vasti não me obedecer, assim, não vim aqui, não obedeceu a minha ordem, as mulheres nunca irão obedecer a seus maridos. Isso não pode ficar assim. Vou expulsar a rainha Vasti. Então a rainha Vasti foi expulsa do cargo de rainha. E o rei estava pensando o que ele ia fazer para escolher uma nova rainha. Quem ele ia coroar como nova rainha? E um dos servos sugeriu: por que você não pede para que seus soldados saíssem para a cidade e procurassem as belas jovens solteiras mais bonitas e trouxessem até o palácio? E você ia escolher entre elas a que mais lhe agradasse e a que mais lhe surpreenderia. O rei gostou da ideia e pediu para que seus soldados fossem até a cidade e procuraram belas jovens. Um dos soldados bateu na porta da casa de Mardoqueu. E quando o soldado viu Esther, ele achou que ela fosse uma boa esposa para o rei. Então o soldado pegou Esther. Mas antes disso, Hadassa, né?
Mas antes disso, Mardoqueu pediu para que fosse se despedir dela para o soldado. O soldado foi lá e esperou. Daí ele disse: Hadassa, a partir de agora você se chamará Ester. E também você será chamada Ester. Diga que você se chama Ester. E também não diga ao rei que é judia, senão você pode até ser morta. Talvez você tenha sido escolhida como rainha para proteger o nosso povo, porque Deus te escolheu para este propósito. Então, vai para o palácio. Não se esquece, não digas que é judia. Então, Hadassa, Ester, vamos chamar de Ester agora, Ester foi com os soldados do rei até o palácio. E lá, eles a vestiram com roupas caras e ela ficou muito bonita. Quando ela foi apresentada ao rei, o rei rapidamente se impressionou com sua beleza. Ele achou que ela fosse a mulher a mulher mais bonita do mundo. Ela era muito mais bonita do que Vashti. Então, ela foi chamada ao rei, né? E ele disse: essa que eu vou escolher como rainha. Pode dispensar as outras. Essa é a escolhida para ser rainha. Então, Ester foi coroada nova rainha de Suzã, um estado, uma cidade da Pérsia. Então, Ester ela foi apresentada aos súditos e os súditos gostaram muito dela. Mas Amã, esqueci de falar de Amã, ele era o segundo no comando, o único maior do que ele, considerado maior do que ele, era o rei. Fora o rei, não era ninguém. O Amã era o segundo no comando, era como se fosse um vice-rei. Então, ele também tinha muito ódio dos judeus, que ele considerava os judeus inferiores, de uma raça inferior, de uma raça suja. Então, ele queria acabar de vez com a raça dos hebreus, dos judeus. Então, ele foi falar com sua esposa e ele disse: ai, que tanto ódio eu sinto desses hebreus. Então a sua esposa disse: por que não prende eles, Amã? Mas ele disse: não tem prisões suficientes para todos os hebreus, tem vários. Então, por que não os mate-os? Você construirá uma forca muito forte, resistente, para enforcar todos os bebês, quer dizer, todos os judeus. Eu tô confundindo isso com a história de Moisés. Agora, sério. Para enforcar todos os judeus. Então, ele disse: isso é ótimo. Irei mandar preparar uma forca de 30 metros. Irei dizer para o rei que os judeus se recusam a obedecer a alguma lei. Vou esperar. Então, eu tenho que ver alguma coisa, né, para o rei ter motivos para matarem, porque o rei não iria permitir. Então, Amã, antes de executar o seu plano, ele esperou algum motivo. Então, o rei Amã, eu não sei. Amã, como era o segundo no comando, ele tinha direito também a cargos poderosos, ele também era considerado um deus pelos súditos. Então, todos deveriam se curvar diante de Amã, para poder ter bênçãos, algumas coisas assim, recompensa. Então, quando Amã passou, todos estavam se curvando dele. Ele começou a se achar: sou poderoso, sou belo, sou ótimo, sou o segundo no comando, sou perfeito. Então, mas quando ele estava passando, ele viu Mardoqueu. E Mardoqueu estava em pé, apenas nem ligando. E o soldado que estava com Amã disse: por que tu não se curvas diante de Amã? Senão,
E você não será abençoado, você não terá a recompensa? Mas Mardoqueu disse, não me curvo diante de ninguém, porque sou judeu. O único que devo me curvar e ter reverenciamento é o Senhor. Mas Amã ouviu eles conversando e disse, que homem desgraçado, que homem mais idiota. Por que ele se recusa a se curvar diante de mim? Você e tua raça pagaram muito caro por isso. Até que a cortesia acabou e Amã foi até o rei Assuero e disse, Rei, esses hebreus se recusam a se curvar diante de mim, desrespeitam as suas leis e não obedecem às suas ordens. Você deve matá-los. Depois de tudo que eu fiz por eles, eles ainda fazem isso comigo? Isso mesmo, eles são os ingratos, são os que não têm coração. Então, você poderá fazer o que você quiser. Qual é o seu plano? Que tal construir uma forca de 30 metros, forte e resistente, para enforcar todos os judeus? Assim, as pessoas da Pérsia saberão que é isso que acontece quando alguém desrespeita a vossa majestade. Quem desrespeita vosso rei deve morrer. Mas passou um tempo e Mardoqueu, ele era o porteiro do palácio. Ele estava passando e viu 2 homens tramando a morte do rei. Então Mardoqueu chamou Esther. Esther, o que foi, Mardoqueu? Esther, vi 2 homens tramando matar o rei. Diga a Assuero, rápido. Então Esther foi até Assuero e disse, há 2 homens tramando matá-lo, meu marido. Você deve matá-los antes que seja tarde. O rei Assuero então chamou seus guardas. Eles agarraram esses homens e eles foram enforcados. E Esther falou para o rei que toda atenção todos os devotos deveriam ser para Mardoqueu, já que ele que havia falado para Esther que os homens lá estavam tramando a morte dele. Então Assuero disse, depois irei arranjar uma recompensa para Mardoqueu. E Assuero ficou pensando, como eu posso recompensar o homem que salvou a minha vida? Que se ele não tivesse falado nada, eu poderia estar morto? O que eu faço? Já sei, vou pedir ajuda a Amã. Só que Amã, como ele se achava perfeito, se achava ótimo, o rei disse, Amã, vem aqui, por favor. Aqui eu posso fazer ao homem que me ajuda, a um homem digno, de recompensa. Ao que eu posso fazer ao homem que eu queira agradar. Daí ele disse, Amã pensou como ele se achava perfeito, excelente, sem erros, ele se achava um deus. Ele disse, ele pensou na verdade, o rei deve estar se referindo a mim. Então Amã achou que fosse ele o homem que o rei queria agradar e disse, ora, vossa majestade deveria o vestir com as vestes reais, com uma coroa real e colocá-lo em seu cavalo real ao lado de 2 seguranças reais. E ele deve passar pelas ruas de Suzã e dissesse, este é o homem a que o rei quer agradar. É isso que se faz ao homem a que o rei quer agradar. Então o rei disse, então procure Mardoqueu, vista ele com as vestes reais, coloque em seu cavalo real,
coloque a coroa e 2 seguranças reais. Amã quase explodiu de raiva, ficou furioso. Ai, e agora? Como que eu faço, Mardoqueu? Ele vai ser privilegiado na cidade inteira. Então, Mardoqueu foi colocado em um cavalo real, vestes reais, coroa real, seguranças reais. Daí, sabe quem disse que este é o homem a que o rei quer agradar? Amã. Ele foi puxando o cavalo de que Mardoqueu dava agitado, é isso. Esse é o homem a que um rei quer agradar. Daí todos os hebreus que sabiam que aquele amalequita lá era cruel, era malvado, eles disseram bem feito pra ele, bem feito. Olha como ele tá se sentindo humilhado. Mardoqueu, quer dizer, Amã ficou muito furioso, mas não planejou fazer nada contra Mardoqueu. Então, certa vez, Amã estava se aguentando de raiva e a forca para enforcar os judeus estava pronta. E ele colocou uma placa na parede da cidade, em uma das paredes da cidade, dizendo que todos os hebreus deveriam morrer enforcados no dia seja lá. Isso chegou até nos ouvidos da rainha Esther. E ela ficou, que horrível notícia! Chame Mardoqueu e que terrível notícia! A serva de Esther falou. Mardoqueu lhe disse para que você contasse que é judia ao rei. Não ligue para seu pai, ele estava nervoso demais, ele estava muito preocupado. Você poderá ser morta. Eu irei falar com o rei, mas você não foi chamada. Se você entrar no sala do trono do rei e se ele não estender o cetro permitindo a passagem para você, você terá sentença de morte. Não importa. Ao meu povo e ao meu Deus, eu arriscaria até minha própria vida. Esther se vestiu, se preparou, orou. E antes disso, de ir até o encontro do rei, pediu para que sua serva, que era hebreia também, falasse para o seu povo que para jejuarem por ela durante 3 dias, orarem por ela. Para quem não sabe, jejuar é ficar sem comer e nem beber. Então, para jejuarem por ela durante 3 dias. Então, ela tomou fôlego, orou e foi até o rei. E antes de entrar no palácio, ela foi impedida pelos guardas e disse: minha rainha, ninguém pode entrar na sala do trono do rei sem ser chamada. Mas eu sou a rainha, deixe-me passar. Como os soldados eram abaixo de uma rainha, eles tiveram que deixar a rainha passar. Então ela entrou e implorou para que o rei não a matasse. Então o rei disse: mas você é tão doce, é claro que eu não lhe faria mal. Pode me pedir, pode me dizer o que você quer. Então Esther disse se ela tinha permissão para preparar o banquete que nele comparecesse Amã e o rei esta noite. Então, e assim farei meu pedido. Chegou a noite e Amã ficou feliz, mais uma vez sentido poderoso, perfeito, um Deus, porque foi chamado, vou colocar minha Bíblia aqui, foi chamado pelo rei e a rainha para um banquete. Então, eles foram para o banquete. O banquete terminou e o rei perguntou: então, Esther, o que você pediu? O que você quer? Compareçam ao banquete que vou preparar amanhã. Então farei meu pedido. Está bem. Chegou no dia seguinte. Então, o banquete aconteceu, terminou. Então, o rei perguntou:
Então, minha querida, o que você quer? Majestade, só quero que liberte o meu povo da lei de um homem perverso. Que povo é esse? Que lei é essa? O meu povo, sou judia. O meu povo hebreu está condenado à morte de forca por Amã. Então o rei os hebreus não querem fazer nada contra vocês. Então o rei ficou mais uma vez furioso, sabendo que Amã tinha mentido, porque eles só estavam seguindo a crença deles por não se curvar. Então o rei falou: Amã, você será enforcado na mesma forca que preparou para Mardoqueu e os hebreus. Não, rei, por favor, por favor. Amã implorou e mais uma vez ele se sentiu humilhado. Ele foi enforcado e Mardoqueu foi nomeado o segundo no comando. E Esther foi conhecida por todos por ter salvado seu povo por ter salvado seu povo da morte. Essa história ficou tão famosa e foi escrita na Bíblia. E eu gostei muito dessa história porque essa história diz a origem de uma mulher que arriscou sua própria vida pelo seu Deus. Não tem mais digno do que isso para mim. Porque Deus é todo poderoso, Deus é o nosso Deus, é meu Deus, é o seu Deus, é o Deus de sua família, é o Deus da minha família, é o Deus de todas as coisas, que criou o mundo, que criou tudo. Então devemos obedecer a Ele, obedecer suas ordens, suas leis. E foi isso que Esther fez, arriscou a sua própria vida pelo seu Deus. Então esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada por terem assistido. Se inscrevam no canal, clique no like, deixem seu like. E por favor, me sigam, que eu preciso de seguidores, por favor. Um super beijo e até a próxima. E leiam a Bíblia também, né? Se quiserem ver essa história completa, leiam a Bíblia ou vejam vídeos da internet. Eu recomendo o vídeo de Mindinho, que explica a história completa. Um super beijo e até a próxima. Tchau!